Opa! Como vai? Tudo bem? Estamos chegando para o terceiro episódio dessa terceira temporada do Prazer Mirassol FC. E como eu não faço tudo isso aqui sozinho, essa baguncinha organizada, eu vou chamar ele, que é o idealizador disso aqui, Júlio Monstro. Fala, meu querido! Você tá bem? Cara, terceiro episódio dessa terceira temporada, hein, meu querido? Quem diria, meu caro, para quem disse há um tempo atrás aí que não duraríamos, o quê? 15 minutos no ar? Estamos aí, terceiro episódio da terceira. E que temporada, hein, meu comadre? E que temporada, show, essa temporada show de bola. Pô, a gente já Não bateu é? papo, já ouvimos várias histórias aqui, então é por isso Sim. que a gente vai chamar os nossos apoiadores aqui, e aí você chama o Oh, convidado de hoje, que é maravilhosamente sensacional. bora. Roda os comerciais aí. Conforto, praticidade e ótima localização em Mirassol. O Ace Hotel oferece apartamentos modernos, atendimento de qualidade e café da manhã completo para você se sentir em casa. Ace Hotel Mirassol, o melhor custo-benefício da cidade. Aqui no São Lourenço, o almoço é no buffet, do jeito que você gosta. Todo dia tem variedade e comida fresquinha para você montar o seu prato na hora. Tem opção mais leve, tem prato brasileiro. Você escolhe. Vem almoçar no São Lourenço com a gente e sentir essa experiência de perto. Estilo, atitude e personalidade. O Salão Roots é o lugar certo para quem busca cuidado, identidade e um atendimento diferenciado. Aqui cada detalhe valoriza quem você é. Salão Roots, sua essência, seu estilo. Júlio Monstro, dessa vez você apelou, você mudou a prateleira, o negócio foi para outro patamar, a gente já não sabe o que nós vamos fazer mais depois desse convidado, né? Podemos dizer que nós saímos de um brasileiro para um mundial, assim? Por que não? Fazendo uma alusão aí, uma analogia ao nosso clube? Pode ser. Pode-se dizer que sim, né? Então tá bom. Já posso apresentar? Tá todo mundo tranquilo aí em casa? Todo mundo, né? Já sabem quem que é, né? Então vamos nessas. Senhoras e senhores, é um privilégio enorme estar nos recebendo neste terceiro episódio desta terceira temporada, o integrante de umas bandas mais influentes até hoje, perdurará por muitos e muito tempo aí, né? Meus prezados, Gerson Conrad, da bandaça Secos e Molhados. Boa tarde. Boa tarde, meu querido. Muito bem-vindo, obrigado. Gerson, antes de mais nada, eu quero te agradecer a sua disponibilidade de estar aqui, fazendo parte dessa baguncinha organizada que é o Prazer Mirassol FC. E eu quero que você conte muitas histórias, porque história que não falta, porque como o Júlio disse, é uma banda que marcou diversas gerações, várias gerações. E, cara, muito obrigado, viu, Gerson, por ter aceitado nosso convite. Helena, como eu disse, o prazer é todo meu. Obrigado por me convidarem. Gerson, vamos tentar começar aqui num presente, mas como que é fazer parte de um grupo lembrado há mais de 50 anos, com tanto carinho, com tanta, por que não dizer assim, uma forma até exagerada, devoção, influenciando tantas gerações de músicos e ter tanto um séquito de fãs e sendo tão bem lembrada. Como que você se sente depois de mais de 50 anos do fim dos Secos, hoje em dia? Pois é, né? Meio século, né? Mas eu acredito que é uma questão assim que sempre aconteceu em relação ao Secos e Molhados, sabe? Existia um fator que eu chamo de mágico, né? Sabe? Não Sim. Só no encontro entre João Ricardo, Ney Matogrosso e eu, né? Aquela formação, né, que as pessoas lembram, né, do primeiro disco, das cabeças, coisa e tal, ela tinha esse componente mágico, né? E a gente, apesar de ter tido uma história muito curta, né, porque o grupo se desfez em menos de 2 anos, né, quer dizer, lançamos só 2 discos, mas está aí há 50 anos sendo sucesso, né? Que eu acho que é um fator realmente, sabe, de magia. Né? Quer dizer, a gente fez um trabalho muito consciente, sabíamos que o que estávamos oferecendo era de extrema qualidade, né? Mas, assim, tudo foi uma surpresa, né?
Principalmente atravessar meio século sem notícia, que é uma loucura isso. Não, fica rendendo assunto e sempre relevante para todo lado, né? Sempre, né? E tem sido assim ao longo dessas décadas todas, né? Não faz muito tempo a gente foi citado como a melhor capa de todos os tempos, e está sempre em evidência, né? Esse Molhado está sempre em evidência, sempre Cara, notícia, né? e E sabe esse que ano, particularmente, né? Desculpe te cortar, esse ano, particularmente, que teve não só dois filmes, né, colocando, evidenciando Secos e Molhados, que foi o que conta a história do Ney, O Homem com H, e o projeto do Marcelo Braga, né, da Santa Rita Filmes, que foi 4 episódios contando a história do grupo, né, chamado Primavera nos Lentes. E assim, Conrad, eu quero contar uma história pessoal minha, porque assim, os Secos e Molhados na minha mente parece ser muito atual. Eu tenho 39 anos e para mim é muito atual. Na minha cabeça, quando eu ouço falar de Secos e Molhados, para mim é uma banda que tá aí na ativa e, sabe, assim, é uma coisa, cara, dá essa impressão. Assim, que nem você diz, gravou, foi 2 anos de trabalho, gravou 2 discos, e na mente, não só na minha mente, mas de outras pessoas que eu converso, a gente fala de Secos e Molhados, parece que é uma banda atualíssima. Não, mas é isso mesmo, né? Eu tenho a impressão, há muitos anos, já algumas décadas, né? Uma vez eu me lembrei agora, eu dei uma entrevista e onde eu dizia que eu tinha certeza, sabe, que nós, em 1973, quando lançamos o primeiro disco, nós estávamos pelo menos 20 anos à frente daquele tempo. Né? Só pode. O que justificaria, sabe, o disco não envelhecer, né? Você tem razão, sabe, assim, você pega trabalho, sabe, dos Secos e Molhados hoje, e ele continua com uma sonoridade moderna, né? Sabe, assim, acompanhando o que está acontecendo no mercado, na verdade. Dá a impressão que vocês vão fazer um show daqui a pouco aqui na nossa cidade, sabe? Uma coisa assim que parece que não saiu do nosso meio depois de 50 anos. E foram 2 discos. E se eu não me engano, falar uma besteira aqui, do segundo álbum nem turnê teve, né? Vocês gravaram, mas nem show teve, né? Daquele repertório, praticamente. Do segundo disco, não. Né? Infelizmente, foi uma coisa meio repentina, né? A dissolução do grupo, que foi anunciada pelo Sérgio Chapelin, quando nós gravamos o Fantástico de lançamento do segundo disco, e o Sérgio, e aquilo vazou de alguma forma, né, que nós estávamos em discussão e tal, e ele anunciou como o fim do grupo, né? Eu confesso que naquele dia eu pensei que fosse passar, sei lá, uns 15 dias do mês, e a gente fosse conversar e dar continuidade no trabalho, né? Mas, infelizmente, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu e, até onde eu saiba, vocês já tiveram mais de uma proposta de retornarem os 3 a fazerem algo em conjunto. Isso nós estamos falando né? Quantas vezes? Isso vem acontecendo nesses últimos 52 anos, né? Assim, sempre tento uma reaproximação, né? Ocorre que é muito difícil, né? Assim, tem 2 fatores que impedem isso, né? Primeiro, assim, o João Ricardo, que ficou detentor da marca Secos e Molhados, né? Ele é uma pessoa muito difícil, né? Dotado de um egocentrismo, assim, sabe, a toda prova. Então, qualquer tipo de diálogo, de aproximação, sabe, assim, a coisa não rola, né? Não anda, né? E o outro problema é a própria carreira do Ney, né? O Ney é um cara que está aí fazendo sucesso há 50 e tantos anos e com a agenda lotada, sabe, pelo menos a última informação que eu tive há 15 dias atrás, que ele está com a agenda lotada até dezembro desse ano, de 26. Algo assim. Se for parar para pensar,
o grande fator da discórdia toda para algo lá, hoje acho que não tem mais nem clima para isso, foi essa postura do João, né? Numa coisa mais centralizadora, é algo mais total, né? O grande erro, né, sabe assim, que isso já deu tanto pano para manga, né, sabe, de especulações, mas a grande verdade é uma só, né? Nós havíamos feito sucesso estrondoso com aquele primeiro disco, né? Nós tínhamos um empresário que era o Moraci Duval, que foi assim, para a gente, ele teve a importância de um Brian Epstein para os Beatles. Tá. Sem o Moraci, sabe, com toda a qualidade de trabalho que nós apresentamos, sabe, talvez nós até tivéssemos chegado a fazer algum barulho, mas não, sabe, da maneira como foi, né? Aquilo tudo foi idealização do Moraci, ele que nos levou para entrar em estúdio pela primeira vez, para registrar aquele trabalho. E para você ter uma ideia, naquele primeiro ano de trabalho, o ano tem 365 dias, nós fizemos 369 shows. É muito sabe, na absurdo. mão do Moraci Duval. Aí que aconteceu, né? A história começa exatamente aí. O Moraci traça uma turnê onde nós íamos ficar 9 meses fora do país, né? Nós íamos ao México como fomos, né? Em maio, junho de 1974. De lá faríamos os Estados Unidos em julho, sabe, faríamos a Alemanha no início da Copa do Mundo, né? Daí rodaríamos toda a Europa e essa turnê terminaria 9 meses depois em Hiroshima, né? Sim, Japão. E aí nós tínhamos, nessa altura do campeonato, nós tínhamos uma empresa em São Paulo, que era a SPPS Produções Artísticas, que desde que foi criada, ela passou a dirigir a marca de fantasia Secos e Molhados, né? E era uma sociedade a 4, né? 25% meu, 25% do Ney Mato Grosso, 25% do João Ricardo e 25% do Moraci Duval. 25% do Moraci Duval era o capital da SPPS. Como nós íamos ficar 9 meses fora do país, e nessa altura do campeonato nós tínhamos mais de 17 funcionários, todos eles devidamente registrados por CLT, por não sei o quê, tudo, a empresa funcionando a contento, né? Nós precisamos, naquele momento, eleger alguém que cuidasse durante a nossa ausência da SPPS. E a única pessoa disponível foi o pai do João Ricardo, o João Apolinário, que era um jornalista, né, crítico de teatro, tal, e que tinha tempo e predisposição para isso. Então, eu e Ney assinamos uma procuração que dava condições do João Apolinário dirigir a SPPS durante a nossa ausência, né? O que foi feito e que a gente descobriu em menos de 20 dias no México? Eles usaram dessa procuração, primeiro impedindo o Moraci Duval de nos acompanhar para o México, né? O Moraci, entrando no avião, sabe, foi impedido por oficiais de justiça, para você ter uma ideia. Porque o João Apolinário, é evidente que o João Ricardo sabia, estava a par disso, entraram com um processo alegando documentação não idônea por parte do Moraci Duval na administração dele. Ocorre o seguinte, aí eu faço um hiato. O Moraci é um cara muito ágil, sabe, para negócios, né? Mas ele realmente era um pouco desorganizado em termos de papelada, né? Então, muitas vezes, a gente estava em meio de viagens, por exemplo, interior de Minas Gerais, interior de São Paulo, que fosse, fazendo, sabe, uma série de shows por cidades próximas, e acabavam os papéis timbrados da empresa, né? E o Moraci Duval, então, usava, sabe, os papéis do que tinha disponível, dos hotéis que nós nos hospedávamos, né? E foi baseado nisso que eles entraram com um processo dizendo que a documentação não era idônea. Moraci Duval ganhou essa bobagem em 3 dias, sabe? Isso não foi, sabe, o pomo da discórdia. O pomo da discórdia foi quando o pai do João Ricardo, sabe, insiste em realmente tirar o Moraci Duval da jogada, né?
E com isso, o que fez o Moraci? Ele simplesmente cancelou todos os contratos dessa turnê internacional que nós íamos fazer, menos o México, porque nós já estávamos partindo para o México, né? Então, nós fomos ao México, né? Ainda no México recebemos, na época, sabe, 2 empresários americanos que foram lá tratar, o nosso encontro para tratar da nossa entrada nos Estados Unidos, tal, onde é que iríamos fazer show, no Madison Square Garden, no Stadium, aquelas coisas todas, mas nada disso aconteceu, né? O que aconteceu é que o disco chega a ser lançado também nos Estados Unidos, mas sem a nossa presença e, sabe, só tocou em rádios, né? E aí, todo aquele sonho, todo aquele projeto, né, de sucesso vem por água abaixo com a saída do Moraci Duval, né? Hoje, aliás, hoje não, faz 52 anos que eu conto a mesma história, né? Que é o seguinte, eu costumo ser muito objetivo quando falo isso. É assim, se Moraci Duval não foi idôneo, ou no português mais popular, se ele roubou, quanto mais ele roubou, mais dinheiro entrou na minha conta. Não sei se dá para entender isso. Não, é plausível, porque se você trabalhavam ali... Então, por exemplo, não existe isso, não existe essa coisa de documentação não idônea, porque nós ganhamos rios de dinheiro, sabe, na mão do Moraci Duval, né? Para você ter uma ideia, com 10 meses de trabalho, eu comprei naquela época um apartamento de $1,5 milhão à vista, com 21 anos de idade. Então, né? assim, você como, digamos assim, como um funcionário, você nunca se sentiu prejudicado financeiramente com Não, mas aí que tá, eu não era funcionário, eu era sócio, né? Como sócio ali, você nunca se sentiu prejudicado. Funcionário foi a proposta indecorosa que eu descobri no México, né? Que foi o seguinte, de repente eu fico sabendo que os advogados do João Ricardo e do João Apolinário estavam encerrando a SBPS, usando da procuração que eu e o Ney tínhamos deixado para ele, e montando a SM Produções Artísticas, onde só ele e o pai eram sócios. E eu e o Ney passaríamos a condição de sócios para funcionários contratados. Isso aí é complicado. E tem outra coisa, né, Gerson? Porque, tipo assim, porque, pelo que você me contou aí, juntou o talento de vocês três com a perspicácia do business do empresário. Moraci Duval. Exatamente. Foi o que alavancou. Porque, cara, uma coisa se complementa a outra. Se você vê, você iniciou nosso papo aqui falando assim, ó, o nosso som tá 20 anos à frente. Nós lançamos o disco em 73 e tá muito mais. Por isso que eu tenho na minha cabeça que Secos e Molhados é uma banda atualíssima. Né? De tipo assim, no máximo aí 10 anos para trás. Tá? Nós estamos falando aí de 2016, mais ou menos. Então, junta essas duas, né, o talento dos três com a perspicácia do business do empresário e lança vocês para uma turnê mundial. Cara, Secos e Molhados, assim, aqui no Brasil foi uma febre. Não, absurdo. Foi uma coisa absurda. Mas você vê como são as coisas, né, Tati? Pelo que o Gerson está contando pra gente. Criou-se essa química entre os quatro e num fator, assim, de felicidade, vamos dizer assim, vamos dizer má fé, fez-se uma procuração para que pudesse ser administrado todo o espólio, né, com a total voto de confiança do Ney e do Gerson, e implodiu todo essa química que haviam construído, né, por uma questão de... A gente pode falar, eu vou falar má fé, eu posso estar se pegando pesado, mas eu não consigo usar outro termo no momento. Da parte de lá, a ponto de dois integrantes do grupo e sócios da empresa chegaram ao ponto de falar, a partir de agora, se vocês quiserem, vocês são funcionários. Cara, é muito absurdo. Absurdo, né? Evidentemente que daí culminou com o seguinte, né? Em meio a essa confusão toda, nós no México fizemos o lançamento do disco lá, foi um sucesso, fizemos muita televisão, gravamos o programa na época do Ed Sullivan, que
sabe, que ele estava gravando lá no México, e nós participamos do programa dele, de lançamento do disco no México, e aí, o que aconteceu, né? Nesse meio tempo, nós tínhamos um contrato com a Continental, que nós precisávamos gravar o segundo disco, né? E aí a gente retorna do México para o Brasil, depois de 21 dias, né, no México, e entramos imediatamente no estúdio. Agora, num clima péssimo, né? Porque Isso que eu ia perguntar, a que empresa já tinha implodido, né? Quer dizer, eles continuaram, ele, João Ricardo e o pai, continuaram batendo o pé, realmente acabaram com a sociedade que nós tínhamos, né? O Moraci Duval havia saído, e daí nós entramos no disco para gravar com esse clima pesado, né? A única coisa que foi interessante foi que a Continental, muito apropriadamente, nos colocou fechado, sabe, no estúdio. Tinha, pra você ter uma ideia, nós tínhamos cama dentro do estúdio, sabe? Não tínhamos hora, nem horário determinado para começar e terminar as gravações dia a dia. Então, a gente entrou dentro de um espírito, sabe, de convívio dentro né, do estúdio. E aí produziu-se desculpa, produziu-se o segundo disco, né? Ocorre que aí entra uma outra questão, que foi o seguinte: com o estouro do primeiro disco, nós tínhamos determinado, tá, que, num segundo disco, nós teríamos uma divisão mais equitativa de composições, eu e João Ricardo, né? Porque Sim. no primeiro disco eu assino 2 obras, né, que é O Rei e Rosa de Hiroshima, e João Ricardo as outras 10, né, do disco. Aí, 10 ou 11, eu nem me lembro mais quantas faixas tem, né? O primeiro disco. Aí, o que acontece, né? De repente, João Ricardo chega e fala o seguinte: olha, com essa confusão toda de viagem, coisa e tal, e a gente entrando no estúdio agora, eu tenho o segundo disco pronto, inteirinho. Eu falei assim, tá ok, falei, sem problema. E simplesmente fiquei esperando para ver o que acontecia, né? João Ricardo não contava com um problema chamado censura, né? E a censura barrou 4 composições do que seria o segundo disco. E ele não tinha número suficiente de obras prontas para cumprir o contrato da Continental, que queria pelo menos 10 faixas gravadas, né? Ele entra em desespero. Eu me lembro da cena até hoje. Os músicos estavam gravando uma sessão com portas fechadas, né? De baixo, bateria, guitarra, e eu estava do lado de fora do estúdio, onde tinha um piano, brincando no piano, né? Então, eu estava mexendo nas teclas, né? E brincando com uma melodia que fazia assim, né? Só isso, né? Aí o João Ricardo chega e fala assim: olha, tivemos problema, preciso de uma composição sua, né? Porque nessa altura do campeonato, eu já tinha determinado na minha cabeça que eu iria gravar, como é que se diz, reservar todas as composições que, teoricamente, eu teria composto para esse segundo disco para um trabalho solo meu, porque eu sabia que esse seria o fim, né? Sim. Aí, outra coincidência, né? Exatamente nesse meio de conversa com o João Ricardo, chega o Paulinho Mendonça, que é letrista do Sangue Latino, né? Já era parceiro nosso, e pega e fala assim: Gel, escrevi isso aqui à noite, né? Aí ele coloca a letra do Blues Delírio, do segundo disco, né? E eu bati o olho, sabe assim, estava no piano brincando, eu fiz, nossa, isso aqui foi... Eu falei, não vou buscar a esperança na linha do horizonte. Eu falei, nossa, eu falei, cabe direitinho na frase que eu estava brincando, né? Aí eu compus, cara, em meia hora, aquele blues no estúdio para poder, sabe, fechar o disco com 9, 10 faixas, sabe? Quer dizer, com as 10 faixas, né?
Aí João Ricardo pega e comete um erro crasso, né? Que ele pega e fala o seguinte: olha, eu vou colocar uma tarja no rodapé do encarte do long play, falando o seguinte: todas as músicas são de João Ricardo, exceto Delírio, de Gelson Conrad. Eu falei, ótimo, pode fazer sem problema, então, não sei o quê. O que aconteceu? O disco chega nas rádios e os radialistas leem o encarte. E aí a música que chama o segundo disco é a minha, Delírio. Né? Foi a primeira a ser tocada em rádio, foi aquela que puxou depois, sabe, as demais obras do disco, né? Então, sabe, foi uma série de acontecimentos que culminaram realmente para o fim e para uma coisa inviável, né? O que é uma pena, né? O que é uma pena, porque, olha, eu me lembro que desde 1986, eu estava em casa, não tinha nem celular nessa época ainda, e toca o telefone, era uma televisão da Alemanha oferecendo, naquela época, se eu não me engano, era $1,5 milhão, sabe, para cada um de nós, para darmos uma entrevista e fazermos uma apresentação para a TV alemã, né? E eu procurei o Ney, procurei o João Ricardo, o Ney falou que iria, sabe, desde que a coisa fosse concreta e confirmada, e o João Ricardo falou simplesmente o seguinte: eu não vou porque eu não toco nem com você e nem com o Ney Matogrosso mais. Né? E a gente perdeu a oportunidade de ganhar, naquela época, em 1986, $1,5 milhão cada um para uma única apresentação na televisão. Né? Para você ter uma ideia. A partir daí, era uma grana. Assim... Não, uma grana absurda. Sabe? Uma grana absurda. Aí o que acontece? A partir de 1986, eu não digo ano a ano, sabe, mas de cada 2 anos e pouco, 3, às vezes com intervalo, tal, não sei o quê, sempre houve uma proposta, sabe, de tentar reagrupar o Secos e Molhados com a formação original, mesmo porque todos os músicos que nos acompanharam, né, Willy Verdaguer, Emílio Carreira, Marcelo Frias, John Flaven, né, sabe, o Sérgio Rosadas, todos eles estão vivos e nativos ainda até hoje. Né? Então, seria, sim, ótimo que se houvesse a possibilidade de um revival. Né? Apesar de concordar com o Ney, né, que o Ney, eu já conversei várias vezes com o Ney sobre isso, e o Ney tem uma coisa que ele diz que não dá para tirar a razão dele. Ele pergunta assim: Gé, nós sabemos que a coisa não vai ficar em uma apresentação, sabe? Se você faz um revival, você, sabe, pode reservar, sabe, assim, alguns anos de trabalho, porque, sabe, todo mundo vai querer, né? Aí a turnê, sabe, que nós não fizemos internacional, vai acontecer, sabe, nesse revival. E ele está coberto de razão. Né? E aí ele fala, né, assim, eu tenho meus compromissos hoje, sabe, eu tenho né, o meu empresário, minhas coisas e tal, eu não posso simplesmente largar a mão e dar atenção a isso. Né? Então, esse projeto acaba ficando no campo da utopia, né? Porque é inviável a reunião de Secos e Molhados, o que é uma pena, né? No meu ponto de vista, é uma pena, porque seria, assim, um prazer e um deleite, sabe, para várias gerações. Né? Exatamente. E assim, seria uma coisa de encher estádio. Vocês não iam poder fazer. Vocês não poderiam fazer em local para menor que 20 mil pessoas. Não teria como. Não teria como você fazer uma apresentação num local, né? menor que 20 mil pessoas. Esse tipo de consciência a gente tem, né? Mas eu estou obrigado a concordar com o Ney, sabe? Assim, se a coisa fosse, vamos fazer um revival e ponto, sabe? Fez, ótimo, explodiu, foi notícia, tal, não sei o quê, mas, sabe, não vai parar em um show, né? A gente tem plena convicção disso. É fazer 5 shows no Allianz Arena lotado. É por aí. 45
pessoas. O Ney tem feito isso no Allianz Parque, cara. O Ney tem Cara, feito o Ney Mato Grosso, ele veio fazer um show, se eu não me engano, ou ele vai vir fazer um show aqui em Rio Preto, já tá esgotado, tá? Esgotou Não, na mas pré-venda. isso é uma constante na carreira do Ney, né? O Ney lota, sabe, com pelo menos 3 meses, sabe, antes, sabe, assim, você já não consegue achar ingressos, né? Eu estou em Curitiba agora, tem 3 anos, né, que eu me mudei de São Paulo para cá. E aí, o Ney teve recentemente no teatro, no Guairão aqui, no Teatro Guaíra, né? Que é um teatro referência, grande, mais de 2.000 lugares e tal. Cara, o show dele foi anunciado, acho que ele fez em novembro o show, né? O show dele foi anunciado em agosto. Para você ter uma ideia, abriu venda de ingressos às 9 horas da manhã, às 9h35 estava esgotado. mais ou menos isso. Sold out Cara, é questão de minutos. é uma loucura. Mas é compreensível, né? Sabe, Ney vem fazendo isso, sabe, há muitos anos e com extremo sucesso, né? Sabe, ele criou essa ambientação, né, de trabalho para ele, né? Sim. E o público reage bem e prestigia. Ô, Tairton, deixa eu contar uma coisa do Gerson que talvez você não saiba. O Gerson, depois que o Secos e Molhados acabou, ele lançou um álbum seminal, sabe com quem? Não, senhor. Zezé Mota. Ai. Verdade. Simplesmente. Eu tinha esse vinil até o momento que meu filho passou por aqui. Porque o alemão já... Mano, filho, pelo amor de Deus. Toda hora ele pega umas coisas e some, cara. Eu vou achar tudo escondido. Você sabe que esse disco ele caiu nessa questão da coisa vintage, sabe, de tal, não sei o quê. Aí, outro dia, alguém me falou que comprou o LP original, sabe, por R$ 1.600. Tá barato, pode falar real. Vou entregar aqui aos colecionadores que a 1.600 tá barato. Não paguei isso na época, mas hoje eu acho que sai mais de 3 mil. Eu vou consultar o oráculo depois, mas eu tenho quase certeza. Eu falei assim, poxa, eu vou procurar nas minhas coisas, que eu acho que eu ainda tenho uns 20 exemplares, vou vender. Já dá para levantar um dia. Se tiver uns 20, dá. Não, cara, mas assim... Dá para comprar mais um apartamento de 1,5 milhão. Quase isso. Mas você conversa com o Ney tranquilamente, né? Vocês dois estão suave, né? A gente mantém uma relação de proximidade há meio século, né? Sabe? Na verdade, né? Já teve épocas, evidentemente, quando éramos mais jovens, né? Sabe, eu, por exemplo, eu ia para o Rio e tinha a chave da casa do Ney, me hospedava lá, né? Sabe, esse tipo de coisa. Depois, evidentemente, sabe, o sucesso dele foi aumentando, coisa e tal, sabe, a gente envelhecendo um pouco mais e aí ficou a coisa mais distanciada. Mas a gente se prestigia muito, né? Sabe, assim, em 2012, quando eu lancei meu livro, O Meteórico Fenômeno, né? O Ney foi prestigiar, sabe, todo o trabalho que ele faz, se eu posso, né, sabe, se eu estou lá prestigiando, né? Então, a gente mantém uma relação social sadia, sabe, de amizade. Isso é bom, isso é bom. E vocês dois nunca fizeram nada juntos, sem musicalmente falando? Esse é um problema que você precisaria perguntar ao Ney, o porquê que não. Né? Você jura? Sabe, o porquê que não. Na verdade, tem uma história, né? Que o Ney, ela não é nem tão antiga, mas mais ou menos recente, sei lá, uns 4, 6 anos passado. Eu estava dando uma entrevista e a jornalista lá perguntou para ele assim: o Cazuza foi sua primeira paixão? E ele pegou e fez assim: não, minha primeira paixão foi Jackson Conrad. Como eu nunca correspondi a esse tipo de coisa dele, né? Eu tenho a impressão que ficou uma coisa meio mal parada, porque você vê o seguinte, né? Em 50 anos,
o Ney gravou só em 2022 uma música minha. Quer dizer, quase 49 anos depois do fim de Secos e Molhados. Olha que coisa. É. E jamais gravou, jamais se interessou em saber quantos outros sucessos, né, ou quantas outras rosas de Hiroshima, entre aspas, né, eu teria engavetado que ficaria brilhante na voz dele, né? Mas eu acho que é uma coisa mal parada com ele. Mas a gente nunca sentou para olho no olho para conversar sobre isso, sabe, honestamente, né? Mesmo porque não é minha praia, né? Sabe assim, sabe, não tenho nem menor preconceito, né? Nada, mas sabe, não rolaria, sabe, nenhum tipo de coisa mais, sabe, que envolvesse sentimento, cama, lá que fosse, coisa e tal, porque não faz parte sabe, da minha persona, né? É da sua natureza, né? Da minha natureza. Isso é normal. Agora que me bateu uma curiosidade, Conrad. Quais outros sucessos que teve na música brasileira que saiu de você? Você pode falar alguns aí pra gente? Olha, sucesso mesmo, eu tenho o carro-chefe, que é Rosa de Hiroshima, né, da época dos Secos e Molhados. Esse é o grande sucesso. Depois, nos meus trabalhos outros, eu tive muita música que tocou muito em rádio, né, sabe, do disco esse com a Zezé Mota, Trem Noturno, A Dança do Besouro, Favor dos Ventos, coisa e tal, eram músicas que tocavam o mesmo número de inserções, e eles tocavam praticamente o disco inteiro. Mas nenhuma delas, sabe, assim, teve uma projeção realmente de sucesso, né? Daí, de 1975, quando eu lancei esse disco, eu só volto a gravar em 1981 pela Continental Disc, né? Aí, para mim, é o disco que marca o entendimento do meu próprio trabalho, né? Porque era um disco solo, né? Pela primeira vez eu não estava dependendo de nenhum tipo de apoio, né? Sabe, de ninguém. Mas, infelizmente, ele também foi um disco que não foi muito bem trabalhado, né? Na época, pela Continental, né? E tiveram algumas músicas que tocaram alguns anos, inclusive, né? Até recentemente eu ainda escuto, né? Algumas rádios mantêm, mas nenhuma história mesmo de sucesso não. Sabe? Nenhuma delas virou hit, tipo Guilherme Arantes, sabe assim? Conrad, e o inverso? Como que você está acompanhando a música no geral e aqui no Brasil? Você acompanha as bandas nacionais? Tem alguns artistas da nova geração aqui que você admira? Apesar que já faz bons anos, né? Bons anos, que eu ando muito não desatento, mas, sabe, incomodado eu acho que a música perdeu muito, sabe, da década que eu tive a sorte de pertencer, que foi a década de 70, que é considerada internacionalmente a melhor década, sabe, de composições, sabe, de criação. As outras, nós tivemos, assim, alguns tópicos, né, da década de 80, que foi Titãs, enfim, né, algumas bandas que se projetaram, coisa e tal, mas nos anos 90 para cá, nada acontece, se você parar, sabe, para pensar na música popular brasileira, sabe? Aconteceu final da década de 80 até 90, quase 2000, tal daquele axé de apologia bundinha, né? Sabe, que tudo era bundinha para cá, bundinha para lá, tal, não sei o quê, que era um horror. Brabo demais. Na minha opinião, né? Era pobre demais, né? E salvo alguns talentos que apareceram, né? Tipo Ivete Sangalo, que canta muito, evidentemente, você conta nos dedos e não tem, sabe, não preenche os 10 da mão, né?
em termos de qualidade. Então, eu acho assim que é uma pena, porque o Brasil, que tem um histórico desde até antes da Bossa Nova, né, com compositores famosos e tal, antes dessa época, mas que tem uma história, sabe, em relação ao mundo, né, de criativa, né, sabe, pô, né, veio, né, o próprio rock nacional, né, teve sua época com Mutantes, com Secos e Molhados, coisas, sabe, mas hoje em dia você não vê mais, você não tem nada, sabe, que vale a pena você ouvir, né? A gente estava conversando com quem, tá? Foi com o Nilo Romero, né? É isso, Que ele Nilo Romero. comentou que o Brasil, por ser continental e tem tanta diversidade, pô, tem tanta coisa legal e de repente entra no ostracismo e de repente aparece um monte de coisa legal, mas de repente some. E tem também agora esse advento da internet, dos streams, que sempre, em algum momento, me incomoda. A gente perdeu aquela humanidade no lance do trato com a obra, com a arte, né? É a coisa que falava já o Andy Warhol, né? Sabe? E daqui a alguns anos, sabe, todo mundo vai ter 10 minutos de exposição pública e sucesso. É o que a gente está vivendo hoje, né? Sabe, com os streams. Sabe? Você escuta, fala, nossa, isso aí no dia seguinte você não lembra mais. É porque, sabe? assim, Não tem muita raiz, coisa. não tem vínculo, não tem nada, né? E é muita coisa, parece assim, se transformou numa linha de produção, que precisa, o compositor ele precisa entregar 60 músicas por mês, e o fulano precisa gravar 100 músicas por mês, porque ele precisa lançar para ver se dá uma certo, porque a gente tem uma média aí de lançamentos diários nas mídias digitais aí, de quase 100 mil músicas por dia. Cara, é muita coisa. Né? É muita coisa. Então, assim, quando você faz sucesso, que você estoura dentro dessa bolha, porque, cara, você tem que se sentir muito privilegiado. Só que aí a música, como ela é eterna, e aí a gente tem, como eu já disse, que Secos e Molhados me vem na cabeça como uma coisa muito atual, os Mutantes e outras bandas que, cara, lá da década de 70, 80, 90, são muito atuais ainda ultimamente, né? Porque a música ela é eterna, né? Ela vai eternizar. Raul Seixas, né? Pô, a gente já conversou aqui com muita gente e, cara, ela vai ser eterna, não tem jeito, né? Porque antigamente, né, Tara, a gente tá falando da cultura do streaming. Antigamente o Jéssica pode falar isso melhor que a gente. Você tinha contratos, você tinha estúdios que eram caros, não eram baratos, você investia em tecnologia para o estúdio, você demandava tempo, você tinha, vamos dizer assim, uma meta para cumprir, contrato para cumprir, tinha data de lançamento, tinha que ainda intercalar mais por mês, né? Sim, mas tinha coisa mais fantástica, né? Que era o disco, né? Físico, né? Sabe, que até hoje é imbatível, né? Sabe, o prazer de você pegar, sabe, um long play, sabe, e você começava a namorar aquele produto pela capa, né? Sabe, quando você colocava no toca-disco, porque você já tinha deglutido tudo aquilo, sabe, assim, fazia tempo, né? E a música foi perdendo isso, né? Com o próprio CD, né? O próprio CD limitou, sabe, trabalhos artísticos, sabe, de capas. Depois, e hoje em dia nem CD mais existe, quer dizer, você grava por, né, waves e esse tipo de coisa e coloca aí nas plataformas, né, Spotify, Deezer, esse tipo de coisa. Eu tenho muito formato, obras em formato, tipo, os Secos e Molhados é um exemplo desse. Você tem os 2 CDs e tem os 2 vinis. Quantas vezes, isso para várias obras, e quantas vezes a gente admira toda a arte gráfica, todo o encarte, às vezes a gatefold. Aí quando você pega o CD e você vai abrir o CD, só tem uma folhinha, não tem mais nada. Tudo aquilo que você tinha de arte gráfica ali, já o CD matou ali nesse sentido. Muitos dele aconteceram isso, né? É verdade. Muitos dele. E agora... E demandava muito tempo a escolha da capa, né? Dependendo. A foto, a arte, como que vai ser feita, a capa contra a capa, o que vai ter dentro do encarte. Então, assim, são
a elaboração de um, de um disco não era só as músicas, né? Tinha todo também o trabalho visual. Tinha, é por isso que eu falo, era uma coisa mágica, né? Você, nada, sabe, até hoje, para mim, não, sabe, isso não foi superado. Você está falando da capa, nós estamos falando das artes gráficas, de capas e de conceitos, e você falou no início do bate-papo que a capa dos Secos e Molhados foi eleita em algum ponto, em algum momento da história, uma das mais legais. Quem que desenvolveu aquele conceito da capa do primeiro álbum? Como é que surgiu então, aquele banquete? trabalho do Antônio Carlos Rodrigues, que era um fotógrafo, que inclusive quem nos apresentou foi o pai do João Ricardo, né? E aí o que acontece é que ele, na época, ele vinha desenvolvendo um trabalho com a mulher dele, na época, que era uma modelo, né, de passarela, e ele tinha feito uns ensaios, sabe, de fotos, sabe, com aquela coisa da bandeja, sabe, a cabeça posta sobre uma mesa, né? E quando ele nos mostrou, a gente, sabe, falou, nossa, isso é incrível, e escolhemos aquilo para ser capa. É uma capa icônica, né? Vamos combinar que dentro daí está nas 5 mais icônicas que eu conheço, não só da música, no geral, sem rotular estilo, né? Você lembra de mais alguma, Sotar? Eu lembro também de Todos os Olhos, do Tom Zé, que é uma capa bem bacana, bem polêmica e bem interessante. Tem várias legais. Várias legais. Tem capas que são, assim, icônicas, né, cara? Porque, tipo, Então, é como o Conrad falava assim, eu já venho da época já da transição do disco pro CD, o CD. só que ainda tinha o interesse de ler o encarte do CD, você abria ali o encarte, você lê as músicas, as produções, tinha CDs que contavam histórias ali dentro do encarte. Eu lembro de eu não vou lembrar que banda que era, mas era um que você ia desdobrando, ele virava um álbum gigantesco, assim, o encarte tipo virava um álbum e tal, assim, cara, e muito interessante, porque tinha muito trabalho fotográfico, tinha trabalho artístico ali, e eu sinto falta disso, né? Porque hoje você só, como a gente já falou com vários convidados aqui, hoje você só coloca lá no streaming, escuta a música, mas você só escutou a música. Fica limitadíssimo, né? Tá limitadíssimo. Limitadíssimo. E agora tá saindo uma minissérie? Como é que é a história? Teve o filme do Ney. Então, e agora? O filme do Ney e o Primavera nos Dentes, ele já foi exibido. Já. Mas tá pelo Canal Brasil. Tá? Você consegue assistir pelo Canal Brasil. São 4 episódios com entrevistas comigo, com o Ney, com as pessoas que eram envolvidas na época com Secos e Molhados. Né? Isso é bem legal, aí... bom saber. Oi? É bom saber que está disponível no Canal Brasil. O pessoal às vezes pergunta. Tá sim. Que maravilha. Eles têm repetido desde o lançamento, que foi em final de outubro, eles têm repetido sempre esses Tem colocado episódios. uma grade para assistir. Isso é legal. Tá o grau de relevância. A gente está falando, tá vendo? Até a própria série que saiu agora está sendo... Isso é legal. Ô, Taito, você chuta por algum acaso, assim, se é que é do métier do nosso querido convidado, por qual agremiação futebolística ele tem uma certa simpatia? Olha, para tua tristeza, eu vou te contar uma coisa que muita gente sabe, né? Apesar de eu não divulgar toda hora. Eu jamais fui fã de futebol. Sabe? Eu gosto, assim, de assistir jogos da seleção brasileira e sou São Paulino, porque minha família torcia para o São Paulo. Então, eu cresci dentro do ambiente, sabe, de São Paulinos, então aprendi a falar que eu era São Paulino por causa disso. Por exemplo, a única pessoa que eu me lembro do São Paulo é Rogério Ceni. Se você me perguntar quem jogou em que ano tal, não sei. Eu estou assim, à esquerda, sabe, assim, em relação a esse tipo de informação. Mas assim, a minha simpatia é pelo São Paulo. Né? Tô vendo. É meu ex.
É o ex dele. Agora é eliminação Lense. Migrou, né? Mas é o ex dele, São Paulo. É meu ex, mas hoje eu dedico ao Mirassol, que é esse time encantador aí, que tá encantando não só o Brasil, mas vai encantar também a América do Sul inteira aí, que hoje eu já comecei a fazer as pesquisas. Mas é assim, né? Eu sempre brinquei, né? Que eu devo ter sido um péssimo colega para no meu tempo de cursinho para a universidade, ou mesmo durante a faculdade, né? Coisa e tal, porque eu não gostava de sentar, sabe, para tomar cerveja, porque eu sou alérgico a levedo de cerveja, então me faz mal. Então eu não tomava cerveja. E não gostava de futebol, então devia ser um horror, né? O cara não bebe, não gosta de futebol. Falando assim, deixa o Gerson de lado ali, porque ele não bebe cerveja e não gosta de futebol. Então deixa ele de lado ali. Então. Mas você tem algum outro esporte que você... Não, esporte sim. Eu joguei tênis, né, dos meus 9 anos de idade até meus 21, ainda na época do início dos Secos e Molhados, né, e tal, eu era um tenista. Isso aí, ó. Tá vendo, seu Tati? A gente não consegue nem calçar o tênis, ele jogava tênis. Você tá vendo? Cara, que ponto nós chegamos? Mas hoje em dia você gosta de acompanhar jogos assim de tênis? Eu gosto, acompanho esses grandes slams todos aí, sabe assim, tem alguns tenistas que são fantásticos hoje em dia, né? Que eu fico me lembrando da época que eu jogava, falava assim, nossa senhora, você imagina enfrentar uma fera dessas, né, do outro lado da... E aí... Mas acompanho, sempre que posso acompanho. A gente tá tendo uma geração boa de tenista, né? Tanto masculino como feminino. Tem o João, né? Acompanhei muito, sabe assim, o esporte que me atraía também era basquete. Na época do Oscar, eu era um incondicional, não perdia um jogo que era televisionado, eu estava sempre na frente da telinha vendo. E depois o vôlei, né? O vôlei também. Que veio na sequência do basquete, sabe assim, motivando aquele mundo de gente, né, que enlouquecia com aquelas partidas fantásticas, né? Mas assim, dos esportes, realmente futebol é aquele que... Mas é um trauma de criança, você sabe? Porque meu pai trabalhava... eu me lembro de quando eu era criança, que eu estou falando assim, desde a época do berço até, sabe, uns 6, 7 anos de idade, e a gente esperava o domingo, sabe, assim, como quem esperasse, sabe, um dia de graças, né, sabe, e chegava no domingo, tinha um maldito futebol, cara. Daí, sabe, assim, muitas vezes a gente ficava dentro de casa porque meu pai queria assistir o jogo dele, né? Então, eu odiava futebol. Falei, futebol ditatorial, vai assistir sim. Vai assistir. Mas era uma loucura. Então, eu acabei me desinteressando totalmente, né? Claro, como eu te falei, sabe assim, eu gosto muito de não perco, sabe, quando a seleção brasileira joga, né, sabe? E principalmente Copa do Mundo, né, Gerson? Tem uma magia diferente. Enfim, né? Porque assim, por exemplo, eu passo 3 anos inteirinhos sem acompanhar a seleção brasileira. Aí chega no meio uma coisa que eu sempre me perguntei e nunca ninguém me respondeu, sabe, os aficionados de futebol, que é o seguinte, né? O Brasil foi considerado assim uma das equipes mundiais de mais talento, de mais tal, não sei o quê. Por que nunca se equipararam os Globetrotters do basquete americano, profissionais? Os Globetrotters ainda são, né? Referência, né, cara? Aquilo lá é espetáculo, né? Sabe, se é para ser espetáculo, que seja espetáculo. Gerson, eu vou tentar responder falando algumas idiotices aqui, talvez porque, o Harlem Globetrotters tem, nos Estados Unidos, uma força muito grande, embora seja um espetáculo mundial, mas o estadunidense ele é apaixonado pelo basquete, pelo beisebol e tal, pelo futebol americano.
Então ali tem uma outra visão. E eu acho também que esse pessoal do basquete, dessa geração em que eles foram passando, eles são mais disciplinados do que os jogadores de futebol. Tem isso também, né? Então, tem muito isso. tem um pouco de cada coisa ali que o futebol, principalmente o brasileiro, já é aquela coisa da manha, do sai por aqui que eu resolvo por ali, o Gerson dá um jeitinho ali, aquelas coisas do Gerson não no seu caso, do Gerson canhota de ouro, né? Então acho que tem um pouco disso também, é uma questão cultural isso aí. E os Globetrotters eu vi absurdos, cara, que essa galerinha mais jovem falou assim, pô, por que esses caras não jogam na liga da NBA? Cara, são proibidos, eles são proibidos. O que eles fazem é um show à parte, é uma coisa que não entra na competitividade. Realmente, os caras são profissionais. Mas o que eu sempre me perguntei foi o seguinte, se aqueles caras conseguem fazer com a mão, aquela precisão do lançamento, coisa e tal, por que os nossos grandes, atletas, sabe, que jogam com o pé, não conseguem cruzar uma bola, sabe, para o companheiro que está esperando, né, para fazer o gol. Envolve muitas outras coisas. Não, eu imagino. Meu querido Tarton, você acredita que bateu 1 hora de bate-papo já? Cara, assim, e passa rapidinho quando o papo é muito bom. E eu quero novamente aqui agradecer, Gerson. Gerson, mas muito obrigado mesmo, porque, cara, você tem uma história, assim, na minha criação musical muito grande, porque minha mãe ouvia Secos e Molhados, meu pai, o meu irmão, então assim, cara, é por isso que eu tenho muito na minha mente, na minha cabeça, assim, que Secos e Molhados ainda é uma banda atualíssima na minha cabeça ainda. Eu quero te agradecer demais. Prazer foi todo meu. Aí eu vou encher vocês, que esse ano agora, sabe assim, quer dizer, já comecei, na verdade, o ano passado, né? Eu estreiei aqui em Curitiba, no Teatro Guairinha, fiz 2 dias em agosto, e daí estou com uma banda ótima aqui, sabe, que eu montei aqui em Curitiba, sabe, e estou saindo para a vida de novo dos palcos, né? Então, tendo agenda, eu comunico vocês, darem uma força. Vai ser uma honra. Faça essa gentileza porque existem 2 situações que estão sendo criadas aqui, porque nós estamos na 3ª temporada. Uma são as visitas de vocês convidados a passarem um dia aqui com a gente, na cidade, conhecer a cidade, e até, por que não, né, assistir um jogo com a gente aqui no nosso estádio. Já vieram 4 ano passado, Mirassol. Agora a gente... em Mirassol. Vem tudo pago, bonitinho, avião, tudo certo, e assiste um jogo, conhece toda a cidade. E a outra que está clareando para esse ano, agora em breve, que são os eventos musicais dos convidados estarem aqui se apresentando. Então, a gente realmente, eu ia falar isso agora, além de fazer o convite, se você quiser um dia vir para cá passear, e um dia, quando você tiver essa agenda, Mirassol fica no interior de São Paulo, 15 quilômetros, interior de São Paulo, 15 quilômetros de São José do Rio Preto e a 450 da capital. É longe, hein? É um pouquinho longe, Mas a gente tem um aeroporto aqui da nossa, né, da região metropolitana de Mirassol, que é em São José do Rio Preto. Então, maravilha. Tá tudo certo. Vamos combinar. Fica aguardando essas novidades suas, sim. Eu ia falar isso também. Tem jogo, hein? Também. A graça é essa. Quero assistir o Mirassol jogando. Gerson, muito obrigado. Uma honra estar falando contigo aqui. E estamos à disposição o canal e o que a gente puder ajudar. Muito obrigado a vocês. Isso, meu caro. Certo, seu Tyson? E vocês aguardem que vai ter novidades pro episódio 4. Então, toda semana um episódio novo. E aguardem que em breve a gente vai falar para vocês aí. Quem que vem? Quem convidado do episódio 4. Fechou. Obrigado a todos aí pela audiência. Obrigado, Gerson. Obrigado, gente, Tyson. muito obrigado, Gerson. Muito obrigado a todos. Valeu. E continue, se inscrevam aqui no canal e sigam a gente nas redes sociais. Um beijão, um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu.